Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo. Compartilhar mais um pouquinho daquilo que nós temos estudado, não é mesmo? E como eu já falei, eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, creio no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no Deus absoluto. E creio na sua palavra como a palavra absoluta, a verdade. Porque Jesus é a verdade, Jesus é o verbo que se fez carne. E hoje eu quero compartilhar sobre a vida espiritual, mas sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida diante de tudo isso, diante do que temos aprendido, do que temos falado, do que temos ministrado e que temos pregado, que nós possamos fazer a diferença. Porque é muito fácil nós queremos ver que as pessoas façam diferença, que as pessoas façam tudo de forma melhor, de forma correta, e muitas vezes nós mesmos não fazemos. Né? Nós queremos que todo mundo faça a diferença, mas nós muitas vezes não fazemos a diferença. Há uma dificuldade muito grande disso e nós precisamos de Deus, precisamos da nossa disposição, da ajuda de Deus, de um esforço. Não é? Nós precisamos nos esforçar para fazermos a diferença. Eu vou fazer uma oração pedindo a Deus que Ele nos abençoe. Amém? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento, queremos Te suplicar, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude na ministração, na explanação dessa palavra, desse estudo, que seja um compartilhar tranquilo, sem nenhuma dificuldade, nem problema, nem impedimento. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu quero falar hoje sobre fazer a diferença. Eu fazer a diferença. Você fazer a diferença. Nós fazermos a diferença. Não o outro, mas eu, você, nós. Nós queremos que todo mundo faça a diferença e nós, às vezes, deixamos a desejar em muitas áreas, principalmente como servos de Deus, como cristãos, como pessoas que se dizem crer em Deus e ter Deus na vida. O mundo inteiro hoje já está abarrotado de conhecimento, de informações sobre tudo quanto é tipo de religião, de cultos, de rituais, de doutrinas, de líderes, de seguidores religiosos, de formas de crer, de mundo espiritual, tanto na parte de voodoos, de coisas boas ou coisas más. O mundo já está entupido de informações. E se nós não temos nenhuma informação, hoje, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, com o Google, nós podemos pedir o que quiser e ali vamos encontrar tudo o que nós queremos saber sobre tudo. É uma coisa impressionante a rapidez e a facilidade com que nós podemos conseguir hoje as informações que nós gostaríamos de ter ou queremos ter e procuramos, não é mesmo? Então o mundo já está abarrotado de informações sobre religiões, né? Muitos estão, por causa disso tudo, no decorrer dos anos e dos acontecimentos, muitos estão em relação ao mundo espiritual, principalmente em relação à religião ou religiões, muitos estão frustrados, cansados, decepcionados, magoados, irritados, enquanto que os grupos de diferentes religiões estão caminhando, continuam caminhando, crescendo ou não, procuram seguir sua fé da forma como querem e como podem. O mundo continua, tudo continua caminhando de formas diferentes, mas continua. Não é com progresso ou sem progresso, com ânimo ou com desânimo, mas tudo continua. Só para aquilo que morre e que acabou. Né? Não parou, está vivo, continua. Na verdade, Deus nunca fundou religião nenhuma. Isso é invenção do homem ou dos homens, não é? Porque quando nós estudamos sobre Deus atuando no coração do homem, Deus falando com o homem, Deus tentando resgatar o homem, abençoar a vida do homem, trazer o homem novamente para si, para ele, para a presença dele, para estar com ele. Então, muitas formas, muitas coisas aconteceram de Deus tentando e Deus se aproximando do homem, indo ao homem, não é?
vindo até nós para nos revelar a nós e falar conosco. Então, as três religiões mais predominantes no mundo, que são as principais do mundo, as três principais religiões, elas são abraâmicas. Por que abraâmicas? Foi quando Deus chamou Abraão e disse que a partir dele, com Sara, não é? Ele faria uma grande nação e abençoaria todas as nações da terra. Então, Abraão, antes de ter o filho com Sara, ele teve um filho com Agar, que era escrava, e da filha de Abraão com Agar surgiu o povo árabe. E hoje a religião, uma das religiões predominantes é o islamismo, que é descendente de Abraão com Agar. E tem o judaísmo, que é descendente de Abraão com Sara, que através de Isaac, né, veio toda a descendência. Então o judaísmo tem, então as religiões abraâmicas, a islâmica, o judaísmo, né, o islamismo, o judaísmo e também o cristianismo, porque Davi é descendente de Abraão e Jesus veio da casa da descendência de Abraão. Então o cristianismo, tanto o evangélico protestante, chamado protestante, e o católico, o catolicismo, o cristianismo é da descendência de Abraão. Então, as três principais religiões de fundo abraâmica ou de Abraão é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Agora, no mundo hoje existem mais de 10.000 diferentes religiões. Existem as três religiões que são as principais, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, e existem mais de 10.000 religiões diferentes, formas de pensar, de cultuar, de pregar, de doutrinas diferentes que se dizem crer em Deus, ou em um Deus, ou deuses, ou em alguma coisa. Agora, existe também, né, o ateísmo, o secularismo, que são aqueles que não querem misturar religião com Estado, nem com nada, e não aceitam. E existe o mundo laico, né, a parte laica, que é aquela que considera todas as religiões importantes, que todos são iguais e que não desprezam ninguém. Mas existe, então, milhares de religiões, muitas religiões, não é? São mais de 10.000 religiões, e as principais são as de descendentes de Abraão, não é? Que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né? Como eu disse no princípio, né? No mundo já estão todas as informações acerca de religiões, né? Mais do que nós podíamos imaginar. Nós temos todas as informações de religiões, de seitas, de sociedades secretas ou não. Então, tudo hoje nós podemos pesquisar e saber. Mas eu quero falar hoje sobre quando nós que dizemos crer em Deus, que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus e que temos Deus na nossa vida, nós precisamos fazer a diferença, né? Então, hoje eu quero falar sobre o estilo de vida, como uma forma diferente de viver, não de religião, né? O nosso tema é fazendo a diferença, não é? Eu uso a Bíblia porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus era o verbo e o verbo estava com Deus. Então Jesus é o verbo, Jesus é a palavra é Deus. O próprio Deus é a palavra. Então eles são uma fusão de Deus com a palavra. Deus e a palavra, eles são um. E Jesus é a palavra que se fez carne e habitou em nós e entre nós, e está conosco. Então, o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida, é uma forma de viver, porque essa palavra é vida,
Essa palavra é vida e ela habita dentro de nós. E nós praticamos essa palavra não apenas como doutrina, não apenas como letra, mas como algo vivo dentro de nós. Essa é que faz a grande diferença, né? Por isso não seguimos letra, não seguimos pessoa. Nós vivemos a letra e vivemos a pessoa. O cristão, ele foi chamado, não é? Ele foi chamado lá no princípio de cristão, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo ou cópia de Cristo. Então nós não somos religião, nós somos uma cópia de Cristo. Por que de Cristo? Porque Cristo é a palavra que se fez carne, não é? É a palavra viva. Então nós precisamos ser a palavra viva também, e não apenas uma religião. Por isso o cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Nós podemos ver o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era religioso, ele tinha a religião, o judaísmo, não é? Porque ele era descendente de judeu também, descendente de Abraão. Então, só que ele teve uma experiência com a palavra viva que se fez carne, que é Jesus, e ele deixou de seguir uma religião para viver a palavra. Então, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. É eu vivendo a palavra, aquilo que eu creio. Então, Paulo, seu nome era Saulo de Tarso, e ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com a palavra viva, com o verbo que se fez carne, não com religião. Com religião ele teve antes, e agora ele teve um encontro com Jesus. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, no capítulo de número 22, porque no capítulo 9 fala da conversão de Paulo, né? De Saulo, que se tornou Paulo. Mas eu quero ler agora o capítulo 22, os versículos 25, 27 e 29. Capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, primeiro versículo 25, ele fala assim: Quando o estavam amarrando com correias, porque ele foi preso, porque agora ele deixou de ser um religioso judeu e passou a ser um cristão, passou a viver o evangelho. Então ele foi preso por causa disso, perseguido. Aí quando ele foi preso, fala que no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, versículo 25. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás a fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vamos ver do versículo 27 a 29. Fala assim: Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Sim, eu sou. Versículo 28. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, né, como muitos pagam para ter a cidadania americana ou green card. A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Olha que coisa séria isso aqui. Vamos prestar atenção nisso aqui. Quem era Paulo, não é o que Deus fez na vida dele. Versículo de número 29. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, um cidadão romano, porque o mandara amarrar. Então Paulo não era qualquer pessoa. Ele era um homem que tinha uma posição séria, uma postura séria, como religioso, como judeu e como cidadão romano também, e de nascença, conforme ele fala. Lá em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11,
no versículo 1, olha o que Paulo fala. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 1, ele fala assim, está escrito assim, perguntou, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, Paulo está falando. Eu sou israelita também, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo, ele era um homem descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, e ele era um cidadão romano também. Paulo era um homem muito culto, ele aprendeu, estudou aos pés de Gamaliel, não é? O melhor mestre da época. Então ele era um homem culto, muito conhecedor da lei, da Torá, das leis de Moisés, da palavra de Deus, da Tanakh, como os judeus dizem, não é? O Velho Testamento todo. E vamos ver o que é que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 3. Eu estou lendo isso aqui apenas para dizer quem Paulo era e o que ele é agora. Não é? Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6, ele fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Preste atenção no que ele está dizendo. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou na parte humana, não é? Eu ainda muito mais. Circuncidado eu fui ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, uma das partes principais, das 6 principais do judaísmo, mais rigorosa, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque ele tinha zelo pelo judaísmo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Então, ele estava dizendo, eu não sou, como humanamente falando, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa de uma posição séria na sociedade, diante das leis, diante do governo, diante de Deus, diante da religião, diante de todos, diante de Roma, da cidadania romana, do governo romano, diante de todos. Eu não sou uma pessoa qualquer. Só que Saulo, né, teve um encontro com Jesus. Quando ele estava indo perseguir a igreja na estrada de Damasco, ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus, ou seja, com a palavra viva, a palavra não a palavra escrita, não um rolo do livro, mas a palavra viva que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Paulo agora, convertido, mudou o seu estilo de vida. Preste atenção, ele deixou de ser um religioso para ser uma nova criatura. Por isso que quando nós encontramos com Jesus, nós deixamos de ser religiosos para sermos uma nova criatura. E como nova criatura, nós fazemos a diferença. Nós não temos que fazer a diferença, nós fazemos. Porque todo aquele que é uma nova criatura, naturalmente ele faz a diferença. Se ele não faz a diferença, é porque ele ainda não é uma nova criatura. E se ele ainda não é uma nova criatura, ele é apenas um religioso, seguidor de uma religião, de uma doutrina. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17... Paulo mesmo escrevendo aos Coríntios, ele fala, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O próprio Paulo falando isso, né? Escrevendo aos Coríntios, na sua 2ª carta, no capítulo 5, versículo 17. Então ele fala, eu não sou mais um religioso, eu agora sou uma nova criatura, ou seja, agora eu faço a diferença. Agora, olha que coisa impressionante. Ele escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 a 23. Eu quero ler do 19 ao 23, depois do 24 ao 27.
Olha, eu gosto de ler assim, do 19 ao 23, do 24 ao 26, depois do versículo 27. Olha que coisa, para dar ênfase àquilo que Paulo está falando, àquilo que está escrito. Olha, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, ele fala assim: porque sendo eu livre, ou sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele está fazendo a diferença. Vou reler esse versículo. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 20. Procedi para com os judeus, como judeu, como se eu fosse judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Porque agora ele não está mais debaixo da lei, agora a lei está nele, na vida dele, faz parte da vida dele. Então, ele não faz mais as coisas erradas, não é porque existe lei, não. É porque ele é uma nova criatura. E como nova criatura, nós não precisamos de lei, nós fazemos a diferença naturalmente. Versículo 21. Ao sem lei, como eu mesmo o fosse, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ele estava fazendo a diferença para o judeu, para o não judeu, para o que cria na lei, para o que não cria a lei, o seguia, o que não seguia. Ele estava fazendo uma diferença para ganhar todos quantos possíveis. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos a coroa incorruptível. Versículo 26. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Agora, olha o versículo 27. Para ele fazer a diferença, olha o que ele faz. Porque ele agora tem Deus na vida dele, não segue religião. Agora ele tem um estilo de vida. Então, versículo 27, ele fala: mas eu esmurro o meu corpo, o meu próprio corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros ou a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vocês estão entendendo? A diferença de seguir uma religião e de ter um estilo de vida, de ser uma nova criatura e de fazer a diferença, não apenas como um religioso, mas como alguém que vive aquilo que prega, aquilo que fala, porque Jesus é o verbo vivo e ele está dentro de nós. Paulo escreve agora para Tito. Tito foi um dos discípulos de Paulo. Foi um daqueles que Paulo ganhou e é pai dele na fé, não é? E pai de Tito, então, na fé. E ele escrevendo a Tito, a carta de Tito, na verdade é uma carta de Paulo escrevendo a Tito, não é? No capítulo de número 3, do versículo 1 ao 11, ele fala sobre como proceder em algumas situações da nossa vida, sendo nós servos de Deus, porque nós precisamos fazer a diferença, meus irmãos. Esse estudo é um estudo muito sério. É uma palavra que você precisa prestar atenção, porque eu vou falar muitas coisas aqui que talvez não vai nos agradar, mas só vai nos acrescentar e nos fazer crescer,
porque nós precisamos ser novas criaturas, nós precisamos fazer a diferença. Porque se nós não fizermos a diferença, nós somos como qualquer um que segue uma religião de qualquer jeito. Não é mesmo? Às vezes até com seriedade, mas que não faz a diferença, a não ser através de rituais, de ritos e de doutrinas, e mais nada. Mas a nossa vida precisa fazer a diferença. Então, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículos de 1 a 11, ele fala assim: lembra-lhes que, aqui na minha Bíblia, aqui tem um título que fala assim: a obediência às autoridades. A salvação pela graça leva às obras, não é? Às boas obras. Então, aqui no capítulo 3 ele fala: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Preste atenção nisso, meus irmãos. Preste atenção nisso. Não é? Vou reler o versículo 1. Lembra-lhes que sejam sujeitos aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, polêmicos, de confusão, de intriga, de disse-me-disse, de conversa fiada, de falar demais. Não sejam altercadores, polêmicos, de intriga, cheios de problemas, mas cordatos, né? Pessoas corteses, cordatas, né? Pessoas educadas, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, não é? Pois nós também outrora éramos nécios, não é? Nós éramos inconvenientes, sem entendimento, não é? Éramos nécios, desobedientes, desarraigados, escravos, desarraigados, sem raízes, sem pessoa que não cria raiz, não é? Desarraigados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, e odiosos e odiando-nos uns aos outros, não é? Nós estamos vivendo um tempo que o povo vive com raiva um do outro, com ódio um do outro, com birra um com o outro, e ele está falando: não seja assim, nós temos que fazer a diferença, porque nós somos agora servos de Deus, a não ser que você não seja servo de Deus, a não ser que nós não sejamos servos de Deus, sejamos apenas religiosos, ridículos. Nós precisamos fazer a diferença. Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que coisa maravilhosa, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Evita isso, meus irmãos. Evita, deixe de ser crente chato, religioso, ridículo. Evita isso. Fala do amor. Aí fala, porque não tem utilidade e são fúteis. Está escrito aqui. Evita o homem faccioso, a pessoa que vive cheia de contenda, de divisão, de confusão. Tudo que vai conversar com ele tem uma palavra de divisão. Evita essa pessoa. Depois de admoestá-lo primeira ou segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo já está condenado. Vocês estão entendendo? Há uma diferença entre aquele que faz a diferença porque é uma nova criatura e aquele que é um religioso só. Ele é chato, cheio de manias,
cheio de coisas ridículas, não é mesmo? Então, Paulo, agora escrevendo a Tito, ele fala sobre o nosso procedimento, como que nós devemos proceder, né? O procedimento, as atitudes, o comportamento, as reações, não é? O nosso estilo de vida, ele é demonstrado, ele pode ser visto, né? De forma corporal na nossa posição, postura de tranquilidade ou de repulsa, ou de raiva, ou de ira, a nossa postura corporal, física, verbal, facial, mental, emocional, psicológica e espiritual. Muitas vezes eu não preciso dizer nada, mas a minha cara já fala. Muitas vezes não precisa falar nada, porque a minha postura já fala. A forma como eu levanto e saio já fala. A forma como eu olho já fala, já respondeu. Vocês estão entendendo? Nós não precisamos abrir a boca para responder. Tudo em nós mostra. E se nós somos uma nova criatura, tudo em nós mostrará que nós somos uma nova criatura e que nós fazemos a diferença. Porque cristianismo não é religião, é um estilo de vida. É uma vida com Deus. É viver a palavra. Não é ficar lendo a palavra só, não é? O comportamento é o reflexo natural, automático, que revela o nosso estado interior. O estado interior de cada pessoa. O estado da alma, do nosso espírito. O nosso comportamento, a nossa atitude mostra isso, meus irmãos. Não precisa falar, por isso que pessoas ficam com medo de conversar com o psicólogo. Porque ela sabe que o psicólogo vai analisar tudo. A postura, tudo. A face, o jeito que nós pensamos, estamos agindo, não é? Às vezes você está assistindo alguma coisa e você vê no rosto da pessoa um tom irônico. Irônico. Apenas irônico. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Então, tudo isso é fruto do caráter, da índole, do gênio, do temperamento, como resultado da nossa formação e educação familiar, social, religiosa e em todas as áreas. Nós refletimos isso. A palavra de Deus fala, assim como a água corresponde ao rosto, assim como o rosto corresponde ao rosto na água, assim é o coração do homem ao homem. Por isso precisamos de Jesus, porque ele é a palavra viva. Não é a palavra apenas escrita, é a palavra viva que passa a habitar dentro de nós e passa a fluir em nós e através de nós e a frutificar em nós e a produzir em nós o fruto digno de arrependimento que precisa ser produzido. Que coisa maravilhosa! A religião muda os nossos hábitos, a religião muda a nossa rotina, a religião muda os nossos costumes. Jesus muda a nossa vida. Ele não muda a nossa rotina, o nosso costume. Ele não muda apenas os nossos hábitos. Ele muda a nossa vida. E nós nos tornamos novas criaturas. Por isso que aquele que realmente tem Jesus, esse faz a diferença. Esse faz a diferença. Por isso que Jesus disse lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 4, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, Paulo fala assim, fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, e não de religião, e não de costumes, de hábitos, não apenas de rotina da nossa vida, mas nós vamos andar em novidade de vida.
novidade de vida. A religião muda apenas os nossos hábitos, os nossos costumes e a nossa rotina, mas Jesus muda a nossa vida, não é? Então vamos andar em novidade de vida. Por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. Precisamos crer, nos entregar a Deus e fazer a nossa parte. A minha parte, a sua parte, a nossa parte. Nós precisamos fazer. Não é? Porque eu preciso crer, eu preciso me entregar e eu preciso fazer, eu preciso agir. A parte do outro, isso eu tenho que fazer. Agora, a parte do outro é dele, não é minha. Eu preciso fazer a minha parte. Se o outro não quiser fazer, é problema dele. Não é meu, não é da minha conta. Vocês estão entendendo? Mas nós queremos que o outro faça, mas nós não fazemos. Nós queremos que o outro faça a diferença, mas nós não fazemos. Nós queremos que o outro mude, mas nós não mudamos. Nós queremos que o outro fique humilde, mas nós não ficamos. Nós queremos que o outro cale, mas nós não calamos. Da mesma forma como ninguém determina o que eu tenho ou devo fazer, ou o que eu devo e tenho que fazer, eu também não tenho que determinar para ninguém o que ela tem ou o que deve fazer. Vocês estão entendendo? Porque isso depende de cada um. E a partir do momento que Deus entra na nossa vida, Deus muda a nossa vida. Mas se Ele entrou na minha vida e mudou a minha vida, amém. Mas se Ele não entrou na vida do outro e não mudou, o problema dele com Deus. Não sou eu que vou mudar, porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. E Jesus só muda uma pessoa se a pessoa deixar. Porque Deus não fez robôs. Nós não somos eletrônicos, não somos robôs. Nós temos sentimento, nós temos decisões pessoais. E Ele deixa a decisão conosco. Por isso que nós vamos dar conta, cada um de nós mesmos. Porque nós vamos responder pelas nossas decisões, nossos atos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só que não somente a Deus. Nós vamos dar conta a Deus, aos homens, e à sociedade, e a tudo. Todos nós sofremos algum tipo de influência, de incentivo, de coisas más, não é? Incentivo que seja bom ou mal, não é? Nós sofremos influências nas nossas decisões, não é? De cada um, de cada pessoa. Nós temos esse tipo de influência, nós recebemos influência. Agora nós aceitamos ou não, nós concordamos ou não, porque depende de mim, depende de você. As influências nós sofremos, mas nós aceitamos ou não, porque nós somente fazemos aquilo que nós decidimos fazer. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo fala, depois que ele conheceu a Cristo, ele fala agora assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer, mas eu não me deixarei mais ser dominado por nenhuma delas. Agora eu não sou mais dominado por elas, porque agora eu sou uma nova criatura. Agora eu faço diferença, não é? O coronavírus, o Covid-19, colocou todos, em todos os lugares, no mesmo patamar. Em tudo, sem exceção. Todos nós estamos debaixo dos mesmos protocolos, não é? Todos precisam seguir o mesmo protocolo e determinação. Muitos não seguem, não querem seguir, não obedecem. Então eles vão sofrer a consequência das suas decisões, seja positiva ou negativa. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, acontece na nossa vida espiritual, na nossa vida em todas as áreas e principalmente espiritual. Isso nós podemos aceitar ou não viver debaixo de uma direção, de um protocolo. O Salmo 90, versículo 12, está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse contar significa ensina-nos a observar, a ponderar, a cuidar, a tratar, a medir os nossos dias, a observar os nossos dias, a cuidar dos nossos dias, de tal maneira que nós tenhamos um coração sábio e não tolo.
Não estúpido, mas sábio. Mas eu preciso observar, eu preciso cuidar para que Deus possa me abençoar e eu possa fazer a diferença. Nós precisamos saber, conhecer, estar cientes, conscientes sobre algumas coisas, para nós fazermos a diferença e vivermos melhor. Qual é a nossa parte? Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Qual é a nossa parte? Qual é o meu, o seu, o nosso papel? Na sociedade, no mundo, na família, na igreja, em qualquer lugar onde nós estamos, na rua, no metrô, seja lá onde nós estivermos, no trabalho. Qual é o nosso papel? Qual é o meu, o seu, o nosso dever, a nossa responsabilidade, a parte que nos toca fazer? Qual é? Nós precisamos saber. Nós precisamos saber. Quando você vai para um trabalho, você precisa saber o que é que eu tenho que fazer aqui. Você precisa saber qual é a parte que te toca. Nós precisamos saber qual é a parte que toca a cada um de nós fazer. E nós temos que fazer, porque senão nós seremos achados em falta. E achados em falta, nós sofreremos as consequências de quem é achado em falta. Vocês estão entendendo? Uma atitude negativa ou rebelião da outra pessoa não deve ou não deveria nunca interferir na nossa vida, no nosso humor, na nossa motivação, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, naquilo que nós fazemos, né? Não sem o que a outra pessoa faz, o comportamento da outra pessoa não pode jamais nos desanimar, amargurar, desencorajar, angustiar, nos colocar para baixo. Não deve ou não deveria. O que o outro faz é dele, é da vida dele, e o que ele faz não deve me perturbar. E somente não me perturba quando Deus está em mim, quando Cristo está em mim. Porque quando Deus está em mim, eu estou revestido da graça, eu estou protegido, eu estou imunizado contra todo ataque e setas inflamadas do maligno. Vocês estão entendendo? Mas toda pessoa, todo crente, que tudo, um falou, feriu, o outro olhou, feriu, o outro deixou de olhar, feriu, o outro não sei o que, feriu, o outro não telefonou, feriu. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, vai ser vacinado de Jesus? O que é isso? Nós precisamos fazer a diferença, então o que o outro faz não tem que me perturbar, não. Problema dele. Não é? Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo fala assim, 5:25. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Ou seja, coloque a sua vida diante de Deus. Não deixe que nada venha te perturbar. Não venha que nada venha te incomodar. Mas ore. Esteja em oração, esteja em comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, de 1 a 3, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, de 1 a 3, ele fala assim, preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Olha o porquê que nós temos que orar sem cessar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos também filhos da ira, como os demais. Olha esse versículo de número 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos também, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então, as pessoas que não estão na presença de Deus, elas estão andando segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós não. Então, o que as outras pessoas fazem não podem, não devem ou não deveriam nos perturbar. Porque ele está seguindo
as coisas ruins, o príncipe desse mundo. Mas nós não. Nós temos uma palavra viva habitando dentro de nós e direcionando a nossa vida. Quando entendemos isso, deixamos de seguir uma religião, de sermos religiosos, nos tornamos numa nova criatura, andamos em novidade de vida e fazemos a diferença. Quando temos Jesus, temos o Verbo, e o Verbo é a palavra. Logo, temos dentro de nós a palavra, os princípios de Deus. Por isso, não temos religião. Temos palavra, temos Jesus, temos o Deus absoluto dentro de nós, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Elohim. Elohim é Deus, no plural, os deuses. Elohim, Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. No Evangelho de João, 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2. Vamos ver lá. Primeira epístola de João. Coisa maravilhosa. Capítulo 2, de 1 a 6, está escrito assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Ele está em nós, ele habita em nós, ele vive em nós. Se guardamos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Vocês estão entendendo? Nós precisamos andar em novidade de vida. Olha do versículo 7 ao 11. Fala assim: Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Agora, olha aqui. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Vocês estão entendendo? Eu já ouvi crente dizer, mas eu tenho ódio daquele irmão. Eu não gosto daquele irmão. Preste atenção. Aquele versículo, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Viver a palavra de Deus não é viver religião, é viver em novidade de vida, é ser uma nova criatura, é fazer a diferença. Olha aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é novidade de vida. Evangelho é novidade de vida, não é religião. É uma novidade de vida e não de religião, nem de hábitos, nem de costumes, mas de vida, não é? Lá na primeira epístola de João, ainda no capítulo 3, versículo de número 18, está escrito assim, 3:18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque o povo está acostumado a ver só conversa. E na hora da prática, a coisa não acontece, não é? Agora nós precisamos saber algumas coisas. Como colocar, como aplicar isso na prática, não é? No dia a dia,
com as pessoas tão diferentes umas das outras? Como que nós podemos aplicar isso? Precisamos da direção de Deus, de discernimento de espírito, de sabedoria do alto e de disposição para poder aprender, entender e aplicar, exercitando aquilo que Deus está falando conosco. Como que nós podemos aplicar isso, esse estilo de vida, no meio de pessoas e com pessoas tão diferentes, de comportamentos diferentes, caráter diferente, tudo diferente? Eu vou repetir. Precisamos da direção de Deus, de discernimento de espírito, de sabedoria do alto, de disposição para poder aprender e aplicar. Aprender, entender e aplicar, exercitando no dia a dia com as pessoas. Nós, todos nós, seres humanos, por causa do pecado e da facilidade para pecar, somos complicados e cheios de manias. Todos nós. O caráter, a índole, o gênio, o temperamento, a formação faz de cada um de nós uma pessoa sempre diferente das outras, distintas, de muitas formas e em muitas formas. Os preconceitos diversos, inclusive de religião, nos separa ainda mais uns dos outros. Por isso, somente Deus nos une, não religião. Deus não é religião. Deus é a palavra viva. Deus é um estilo de vida. Por isso que Deus quis nos fazer e nos formar conforme a sua imagem, a sua semelhança. E não conforme a imagem e semelhança de religião nenhuma, porque ele não fundou religião nenhuma. Isso é invenção de homem. O Salmo 32, versículo 8, eu sempre digo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Sob as minhas vistas significa debaixo dos meus olhos. Eu estou te observando, eu estou te olhando, te darei conselhos. Então Deus quer nos instruir, nos ensinar e nos aconselhar. E lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 está escrito: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio saberá o tempo e o modo. O coração do sábio conhecerá o tempo e o modo. Deus nos ajuda a ver, a achar, descobrir, saber, entender, discernir e como fazer. Deus nos ajuda, não é? O Espírito Santo nos orienta, nos direciona, nos mostra, nos revela, nos dá sinais e nos mostra as diferenças. Para o quê? Primeiro, para intercedermos para quem precisa da bênção, para quem precisa melhorar e precisa de mudança. Ele nos revela e nos mostra quem precisa de intercessão e de mudança, e ele nos leva a interceder. Agora o Espírito Santo nos ajuda, não é? E ajudar quem realmente nos ajuda a ajudar quem realmente precisa e quer ser ajudado. Ele nos mostra, ele fala: ajude aquela pessoa porque ela quer. Mas não perca tempo com aquela ali porque ela não quer, ela vai roubar o seu tempo. O Espírito Santo mostra, ele fala, ele mostra, porque ele conhece o interior de cada um de nós. O Espírito Santo, ele nos prepara para afastar de nós pessoas nocivas, perigosas, de índole má. Ele nos mostra: afaste dessa pessoa, fique longe dessa pessoa, porque essa pessoa é nociva, essa pessoa só tem pensamentos ruins, essa pessoa não quer nada comigo, porque ele conhece, ele sonda os corações. Ele sabe dos corações. E o número 4, o Espírito Santo nos leva a aproximar de quem pode nos abençoar e acrescentar o bem na nossa vida. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo, ele nos mostra a quem interceder. Ele nos mostra a quem nós devemos ajudar. Ele nos mostra de quem nós precisamos afastar e ficar bem longe. E ele nos mostra de quem nós precisamos nos aproximar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nos aproximar. O Espírito Santo nos revela, nos mostra e nos conduz
toda a verdade. No Evangelho de João, agora Evangelho de João, no capítulo de número 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim, Jesus falando: quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele nos guia, nos leva e nos mostra toda a verdade e aquilo que há de acontecer. Ele nos mostra onde está o problema, em quem está o problema e de que lado está o problema. Se o problema está em mim ou se está no outro. Que às vezes eu penso que o problema está no outro, mas está em mim. Ou às vezes eu penso que está em mim, mas está no outro. Ele nos revela, ele nos mostra, ele derrama luz nas trevas, como Davi fala no Salmo de número 18, que Deus derrama luz nas trevas. Ele nos mostra qual é o problema, qual é o bloqueio, a barreira, a parede, o muro, a dificuldade. Ele nos mostra, o Espírito Santo da verdade. Ele mostra se é mágoa, se é rancor, se é ferida, se é ódio, se é ira, se é resistência. Ele nos mostra tudo. Se é um engano, se é uma confusão. Ele nos mostra qual é a razão do problema e por quê. E ele nos mostra como agir, como fazer, o que devemos fazer. E como fazer. Olha que coisa maravilhosa. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus quer nos ensinar. E aí nós faremos a diferença. Né? Que cuidados precisamos ter? E de quem precisamos nos afastar e ficar atentos? Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, ele fala assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, eficácia. E ele conclui dizendo assim, foge desses. Fica longe dessa turma. Fica longe dessas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Leia de novo aí depois, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 5. E lá em 2 Coríntios, capítulo 6, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo... Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículos de 4... de versículo 14 e 18, ele fala assim, preste atenção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo de número 14 e 18, ele diz assim, não vos ponhais em julgo desigual. Eu não estou falando só de casamento, não. Casamento, amizade, qualquer coisa, sociedade. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Incrédulos, aqueles que não confiam em Deus, que não acreditam em Deus, que não obedecem a Deus. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Amém? Mas ele fala aqui, por isso, versículo 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então a palavra de Deus está dizendo, fique longe dessa pessoa, que é incrédula,
que não crê em Deus, que não confia em Deus, que não quer nada com Deus. Mas não é só isso, não. Preste atenção. Incrédulo não está restrito ao mundo, a pessoas mundanas, porque no nosso meio também, no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas incrédulas, porque elas não fazem a diferença, elas mostram que elas são incrédulas em muitas atitudes, em muitas decisões, em muitas coisas. De quem precisamos nos afastar? Também, além disso aqui, nós vimos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, isso aqui está incluído lá. De quem nós devemos afastar? De pessoas que não nos valorizam, que nos descartam, que nos rejeitam, que só nos criticam, vivem nos medindo em tudo que fazemos ou falamos. Nunca tem uma palavra de elogio, nem de incentivo, só tentam nos diminuir. Fica longe dessa pessoa. Essa pessoa, ela é nociva. Essa pessoa, ela não vai te trazer coisa boa e nem sentimento bom. Não vá aonde você é tolerado, vá aonde você é celebrado. Como eu devo me afastar dessas pessoas? Com brutalidade e falando, eu não gosto de você, por não. Vamos ver? Nós devemos afastar dessas pessoas com sabedoria, na direção de Deus, sem criar contendas, sem criar inimizade, sem revolta, sem mágoa, sem rancor, sem arrastar adeptos conosco, sem prejudicar a obra de Deus, sem causar confusão, nem intriga, nem disse-me-disse, nem divisão, sem arrancar o trigo junto com o joio. Vocês estão entendendo? Afaste você, mas não afaste criando confusão também. Vocês estão entendendo? Quando devemos nos afastar? Não é? Quando é que nós devemos nos afastar? Quando? Tem um momento, tem um tempo certo, não é? É sempre importante sair bem, para que não haja constrangimento no caso de um possível encontro no futuro em algum lugar. Porque você saiu, mas saiu bem. Preste atenção. Quando devemos nos afastar ou sair? Quando estivermos bem, equilibrados, resolvidos interiormente, tranquilos, relaxados. Nunca sair com ironia, nem com sarcasmo, muito menos com ar de desprezo ou de superioridade. Porque quando não estamos interiormente bem, saímos mal, feridos, doentes. Dessa forma, num casual encontro no futuro, não corremos o risco de cair num clima, numa atmosfera ruim de mal-estar. Até mesmo de falta de ética, de desrespeito, de falta de postura e até de educação. Muitas pessoas saem brutamente, de forma estúpida, e depois fica com vergonha quando encontra com outro, ou então fica fugindo das pessoas. Não podemos reclamar daquilo que nós mesmos permitimos. Se você sabe que uma pessoa ou que uma determinada pessoa não gosta de você, não o admira, nem o considera, não dê a ela a chance de estar com você, de andar com você. Não mostre para ela as suas vitórias, as suas conquistas, as suas bênçãos. Não conte para ela os seus sonhos, os seus planos e objetivos, ou perto dela. Às vezes está falando com a pessoa, mas ela chega, então para de falar. Porque ela desprezará tudo o que você falar ou fizer. Não fique aceitando convites dessa pessoa, porque ela não é honesta, ela não é sincera, ela não é verdadeira. Olha em Provérbios, capítulo de número 23. Provérbios 23 fala assim, preste atenção nisso aqui. Do versículo 6 ao 9, ele fala assim:
Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Não fica olhando, admirando a pessoa que é invejosa, não. Porque como essa pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está com você, não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu preciso ter uma postura, eu preciso crer, mas eu não tenho que fazer papel de bobo, de idiota também não. Eu tenho que agir como uma pessoa sábia, sem ironia. Estão entendendo? Sem espírito de crítica. Nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus. Não podemos reclamar daquilo que nós permitimos na nossa vida. O objetivo, o propósito da pessoa que não nos admira é apenas de nos magoar, entristecer, diminuir, prejudicar e atrapalhar. É o mesmo que Satanás faz lá em João 10:10. Só veio para roubar, matar e destruir. Só para isso. Mais nada. Uma coisa muito importante, não queira saber o que essa pessoa que não gosta de você, o que ela fala ou pensa de você, porque ela não gosta de você. Assim como você não precisa saber, ela não merece saber que você sabe. Ignore apenas. Apenas ignore. Sem cinismo, sem sarcasmo, com sabedoria. Trate bem, ore por ela, mas despreze tudo o que ela pensa ou fala de você e contra você. Isso não pode te atingir, isso não pode te prejudicar, porque você não precisa disso e ela não merece isso. Essa pessoa nunca mudará, a menos que ela tenha uma verdadeira e genuína experiência de conversão, de mudança de vida, de novo nascimento. Aí sim ela fará a diferença. Todos passamos por essa trajetória, início, meio e fim. Ou seja, começo, processo e conclusão. O início mostra a nossa motivação. Por que estamos iniciando? O meio mostra a forma como estamos fazendo, o nosso humor, como estamos, se estamos bem, se estamos satisfeitos ou não. O fim mostra o resultado, a conclusão. E se foi positivo ou negativo. Por isso, nunca devemos sair, deixar ou terminar algo, nossa missão, mal. Fechando portas, destruindo pontes, com inimizade, acabando com tudo, igual muitos fazem quando saem das igrejas. Vocês estão entendendo? Sai difamando, falando mal todo mundo, e depois fica com vergonha e não quer encontrar, fica com cara grande e vermelha. Porque se por alguma razão ou motivo precisarmos retornar, não teremos dificuldades, nem constrangimentos, nem impossibilidades. Existem atitudes e decisões radicais que só revelam e mostram imaturidade, insensatez, tolice, desrespeito, desvalorização, falta de ética, bobice, falta de respeito, falta de educação, falta de consideração e muitas vezes falta de temor a Deus. Muitos não conseguem retornar, mesmo arrependidos e desejosos de voltar, porque estão muito envergonhados, culpados ou orgulhosos. Olha aqui uma coisa. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, no capítulo de número 2, versículo 14 a 17, fala assim. Hebreus 12, 14 a 17. Fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atendendo diligentemente
porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, preste atenção, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, ou seja, depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, se você tiver que sair bem de algum lugar, saia bem. Não saia mal, não. Para que você não caia numa situação como essa. Vocês estão entendendo? Muitos não conseguem retornar, mesmo arrependidos, porque eles estão totalmente envergonhados ou orgulhosos. Toda pessoa temperamental, impulsiva, tem facilidade de generalizar tudo, colocando e classificando todos no mesmo nível, patamar. E muitos dizem, é farinha do mesmo saco. Você já ouviu isso? Condenam e culpam todos. Todo mundo é culpado, ele não. Não querem mais falar com ninguém, nem ver ninguém. Deletam todos nas suas redes sociais, trocam o número de celular, redes sociais, se isolam e criam um novo ciclo doentio, porque essa pessoa é doente. Alguns princípios de Deus para a nossa vida nós precisamos. E eu quero mostrar aqui para vocês. Somente alguns. Né? Se nós desejamos ter Deus na nossa vida, Jesus, o Espírito Santo, andar em novidade de vida e fazermos a diferença. E não andar numa religião, debaixo de uma religião. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Fala assim: se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depois você releia. Romanos 12, 21 fala assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Hebreus capítulo 12, versículo 15, está escrito assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós precisamos fazer a diferença e não ficar contaminando os outros com as nossas conversas fiadas e as nossas amarguras. Tiago, capítulo 3, versículo de número 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tiago 3,15 está escrito assim. Deixa eu ler do 13 a 15. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso de divisão, de confusão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos fazer a diferença. Vamos ver capítulo 18 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Só um minutinho aqui. Sim, Mateus capítulo 18. Estou em Marcos, perdão. Mateus 18, versículo de número 15, fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre
ti e ele só vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Depois você lê até o versículo de número 20. Mas vai falar com ele. Só você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou. Agora, se não ouviu, depois você lê lá o que está escrito. Ai, Senhor. Vamos ver Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo de número 12, na oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui ele está pedindo. Jesus está falando para que nós peçamos ao Pai que Ele nos perdoe da forma como nós perdoamos. Estão entendendo? Então isso é muito sério. Perdoa como eu perdoo. Versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, não terão áreas separadas para compatibilidade de temperamentos, porque seremos realmente conforme a imagem e semelhança de Deus, sem manias, sem chatices, sãos, sarados e não doentes. Meus queridos, nós precisamos fazer a diferença. Que possamos fazer a diferença. Que possamos viver em novidade de vida e não em novos hábitos, costumes, mas em novidade de vida, nova criatura. Que Deus abençoe a todos nós e sejamos e façamos diferença em nome de Jesus. Amém.